acompanhando o jogo delas. Essa é uma nova iniciativa da Federação Catarinense de Futebol para contar sobre o Campeonato Catarinense Feminino de 2024. Isso aí, semanalmente a gente se encontra nesse espaço aqui no YouTube para falar sobre os personagens, as equipes do Campeonato Feminino de Futebol 2024. Pois é, Gi, e a gente vai contar tudo sobre o que acontece dentro de campo, trazer curiosidades, entrevistas, e a gente vai se aproximar cada vez mais do futebol feminino aqui do nosso estado. Eu sou Bianca Anacleto, sou jornalista formada na Universidade Federal de Santa Catarina, acompanho futebol há bastante tempo e cubro o futebol feminino no Fute das Minas e também no canal Gold. E eu sou Giovana de Assis, formada em jornalismo pela Univale, trabalho com futebol há alguns anos, fui repórter do Campeonato Catarinense 2024 e o futebol feminino apareceu para mim através da Marta, da Formiga, muitos anos atrás, principalmente por conta das Olimpíadas, né, o destaque que essas mulheres trouxeram para o esporte feminino. Sim, com certeza. E aproveitando, né, que falou de Olimpíada esse ano, o Brasil conquistou mais uma prata nos Jogos Olímpicos, depois de 16 anos, se eu não estou enganada, ali numa seleção em que a Marta se despede da seleção brasileira. Então foi um momento muito histórico, muito importante, e com jogadoras jovens aparecendo para dar um destaque, um brilho aí para o nosso futebol. E por isso que é tão importante os estaduais. Os estaduais eles revelam muitas atletas e essas atletas acabam mudando de clubes, indo para times que jogam a Série A1 do Campeonato Brasileiro e tendo esse destaque, essa repercussão. Algumas até vão para fora do Brasil. Então, por isso que a gente vai fazer esse programa super especial sobre o futebol feminino para dar cada vez mais destaque às jogadoras, aos times, a toda essa competição que forma muitas atletas que um dia, quem sabe, estarão na seleção brasileira. Com certeza, Bia. E é legal a gente destacar os grandes nomes que já passaram por aqui, né? O futebol catarinense feminino ele é muito forte. Tivemos, por exemplo, a Portillo, que estava nas Olimpíadas, né? Ela disputou o futebol catarinense, o futsal catarinense também. Então, jogadoras de muito destaque que passaram por aqui e hoje brilham pelo Brasil e mundo afora também. Tem a Júlia Bianchi também, Gabi Zanotti, jogadoras que têm uma grande projeção aí hoje no futebol nacional e até internacional e que passaram aqui por Santa Catarina. O catarinense feminino já está na sua terceira rodada, e então a gente já tem aí alguns resultados, muitos gols, na verdade, nem são alguns, são muitos gols. Jogadoras não, goleiras que ainda não foram vazadas e muitas novidades. Gi, como que tá a situação aí da tabela do catarinense? Vamos lá, para a gente dar uma explicadinha de como que funciona o Catarinense Feminino 2024, são 8 equipes divididas em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Pelo grupo A, a liderança é do Avaí Kinderman com 9 pontos, seguido pelo Tunense, que tem 6, o Floresta tem 3 pontos e o Ajape ainda não conseguiu marcar pontos nesse início de campeonato catarinense. Pelo grupo B, Criciúma, 9 pontos, Marcílio Dias com 6 pontos, as meninas de Jaraguá com 3 e o Paysandu ainda também sem marcar pontos, né? Você falou sobre a quantidade de gols, foram 17 nessa terceira rodada, né? Chegamos ao fim do primeiro turno da competição, uma média de 4 gols por partida e, como você bem falou, tivemos goleiras que não foram vazadas. A Késia do Kinderman e a Larissa do Meninas de Jaraguá. Pois é. E o catarinense feminino, então, tem essas duas fases que a Gi comentou anteriormente. E na próxima fase, então, os dois primeiros de cada grupo se enfrentam em semifinal e final, posteriormente, para decidir aí o título do catarinense. Esse título também garante uma vaga na Série A3 do Brasileirão Feminino, que seria uma terceira divisão da competição nacional. Depois da A3 tem a 2 e depois chega a elite do Brasileirão, que é a Série A1. A elite que era frequentada pelo Avaí Kinderman nessa temporada, o Avaí acabou sendo rebaixado para a Série A2, mas foi um time que se consagrou, né, durante muitos anos na Série A1. O Avaí Kinderman disputou Libertadores, chegou em final de Brasileirão. Então é um time que cresceu muito e que também está nesse campeonato catarinense. Com certeza, e é o maior campeão da competição, né? Uma equipe muito forte aqui do nosso futebol catarinense. A gente segue de olho aí no Avaí Kinderman.
Sim, então vamos aos resultados, né, dessa rodada, dessa terceira rodada. A gente já teve Paysandu perdendo, né, ainda não somou pontos nessa edição, perdendo para as meninas de Jaraguá, que anotaram 4 gols. Isso aí, foi a Rayane, a Jaqueline, a Indaiane e a Isabelle. Lembrando também que a Larissa do Meninas não foi vazada nessa partida. E o Tunense, que venceu o Floresta por 3-2, mais uma vitória aí do Tunense nessa competição. É uma surpresa, né? Muito legal ver uma equipe de tão longe, né? Ali do extremo oeste de Santa Catarina, já começando com esse destaque, são meninas muito novas ali da região de Tunápolis. Os gols do Tunense foram anotados pela Franciele, pela Fernanda e pela Camila. Já os gols do Floresta pela Eliane e pela Maria Vitória. E falando do Avaí Kinderman, né, venceu mais outra goleada, 4-0. E de novo, né, uma goleira sem sofrer gols. Isso aí, a Késia vai se destacando nesse campeonato feminino. Os gols do Avaí Kinderman foram anotados pela Júlia Cipriani, pela Camila, pela Chayane e pela Raquel. Muito bom. E por último, né, o último jogo dessa rodada, Criciúma 3, Marcílio Dias 1. Isso aí, os gols do Criciúma, então, anotados pela Yasmin Moraes e uma dopieta da Ana Paula. Já o Marcílio Dias marcou com a Suelen. Muitos gols nessa rodada. É muito legal a gente ver também goleiras que não foram vazadas, o que só mostra como a posição de goleira tem evoluído no futebol e como também as atacantes anotam e anotam muitos gols no campeonato. Isso aí, Bia. Vamos falar sobre o retorno? Já começa nesse final de semana. Avaí Kinderman e Criciúma lideram, respectivamente, os seus grupos. Bora passar aí pelas partidas que acontecem nesse final de semana? Com certeza. A gente já começa com Floresta e Tunense no domingo, dia 22 às 10 horas da manhã. E depois, também ainda no domingo, às 3 horas da tarde, a gente tem mais 3 jogos. Marcílio Dias enfrenta o Criciúma, o Ajap enfrenta o Kinderman e as meninas de Jaraguá enfrentam o Paysandu. Isso aí, jogos muito emocionantes que acontecem nesse final de semana. E é sempre legal a gente destacar que o Campeonato Catarinense Feminino faz parte desse programa de fomento do futebol feminino aqui em Santa Catarina, através da Federação Catarinense de Futebol. E a federação está fazendo um grande esforço para que as equipes de quase todo o estado de Santa Catarina participem do torneio. Então, a entidade ela isentou as equipes de algumas taxas, como as taxas de arbitragem, e também tem pagado os valores de deslocamento para as equipes participarem da competição. Isso aí, para que cada vez mais equipes possam disputar, né? Você falou muito bem no início do programa sobre a oportunidade de ter calendário, né? Jogar uma série A3 de Campeonato Brasileiro. É muito interessante, até porque temos meninas muito novas e aqui da região mesmo participando do Catarinense. Muito legal ver esse destaque que elas estão recebendo. É muito bom mesmo. E Santa Catarina sempre foi um destaque no futebol feminino, especialmente no futsal, muitas vezes. Então, algumas jogadoras acabam saindo do futsal, indo para o futebol de campo, o que incrementa, deixa o futebol mais gostoso, mais dinâmico, né? Tem mais dribles, enfim. Vale muito a pena a gente acompanhar o catarinense feminino. E a gente se vê semana que vem nesse espaço aqui do jogo delas. Com certeza. Até lá, Bianca. Até mais!